Mas não é isso. É a essência de Deus dentro de nós, falando alto. Essa essência que a gente vai crescendo e perdendo ela. A gente vai sufocando o Espírito, que é a essência de Deus, dentro de nós. Então o que a palavra de Deus vai dizer, em Gálatas 5, verso 17, que o Espírito, que é a essência divina, luta contra a carne, que contém o desejo das coisas desta vida. O que é interessante é que essa carne, esse corpo quer tudo que essa vida oferece. E tudo que essa vida oferece é passageiro. E o corpo também é. O mais interessante é que a essência divina, ela não passa. Ela é eterna. Ela habita dentro de nós. Ela está dentro de nós. O Espírito foi Deus quem deu. Fluiu de dentro dele. Nós carregamos essa essência divina dentro de nós. É essa essência divina que nos atrai a Deus. Gênesis capítulo 2, verso 4. Vamos ver aí. Diz assim: e estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém? Vamos ver aí Eclesiastes 12, parafraseando esse texto, Eclesiastes 12, capítulo de número 12, verso 7, em nome de Jesus. Vai dizer assim, vou ver aqui a xadrez. Isso. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Amém? E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Amém? Diga graças a Deus. Glória a Deus. Quando nós lemos o livro de Gênesis, para começo de conversa, é bom sempre lembrar que toda pessoa que ela diz professar uma fé em Deus, ela vai ter que acreditar que esse mesmo Deus criou tudo. Isso é o resumo de quem tem fé em Deus. Se existe um Deus, Ele criou tudo. Se na mente de uma pessoa não existe, tudo se criou do nada. Mas observando o detalhe, com os detalhes como tudo foi criado e foi feito, a gente percebe muito bem, louvado seja o nome do Senhor, que não tem como tantos detalhes que foram, louvado seja o nome do Senhor, empregados em tantas coisas existentes nessa vida. Não tem como a gente observar a natureza, observar tudo que foi criado e ver tantos detalhes, ver como uma coisa anda coordenada com a outra, né? Você vê que a vida é feita de engrenagem. O coração bate nas batidas corretas. O ar, ele vem na medida perfeita para que possamos respirar tranquilamente. A gente vê que a pressão da gravidade ela na medida correta, para que nem nos esmague e para que também a gente não
saia flutuando por aí no meio do mundo. Ela nos mantém presos no solo na medida correta, sem nos prejudicar. Então a gente vê que na criação tudo foi criado perfeitamente. E não tem como uma pessoa dizer que tem fé em Deus e dizer que não acredita que a terra foi criada por esse mesmo Deus. Mas, adentrando o livro de Gênesis e meditando nessa parte em que o ser humano foi criado, segundo a ciência, a respeito do corpo humano, ainda há muito a que ser estudado. O cromossomos, que é o DNA do ser humano, ainda tem muito que ser estudado. Alguns dizem que chega a ser como a vastidão do espaço, como as estrelas, muita coisa ainda a ser estudada e analisada. Mas a gente percebe que Deus criou de uma forma amorosa, gentil e carinhosa e fez essa inundação de detalhes no corpo humano. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto aqui, em Gênesis, o texto que nós lemos em Gênesis, bendito seja o nome do Senhor, vai dizer que Deus pega do pó da terra, Ele toma do pó da terra, Ele cria uma figura. E dessa figura, além de dar forma, ela ainda faz vir vida, surtir vida nessa forma. Mas o que eu quero meditar nessa noite é que quando Deus termina de criar aquele boneco, pega aquele pozinho, aquela argila, dá-lhe forma, faz surgir a matéria orgânica daquela argila. Era só um boneco. Mas do boneco ele faz surgir a matéria orgânica. E a gente sabe muito bem como é estruturado o nosso corpo, entre órgãos, membros, e lá se vai. Muitas coisas que são contidas no nosso corpo. Só que quando Deus termina, a gente leu no capítulo 2, que ele vai até o ser humano e ele sopra. E o texto em Gênesis vai dizer especificamente, eu quero ler novamente em nome de Jesus, glória a Deus, Gênesis 2, verso de número 7 também. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Amém? Ele pega o boneco, ele transforma aquele boneco de argila em uma matéria orgânica, ele faz tudo detalhadamente. Ele cria uma máquina que, para falar a verdade, até hoje ainda estão querendo imitar, criar igual, mas a máquina, meu Deus do céu, contém um tamanho indescritível de detalhes e não dá para recriar igual. Só que o que chama atenção agora é que faltava algo naquele ser que acabara de ser criado. Tinha tudo: sangue, veias, nervos, músculos, ossos, carnes, mas faltava algo. Diga graças a Deus. E é esse algo que Deus vai colocar dentro dele agora quando se aproxima dele e sopra nas narinas. Eu fico imaginando aquele ser vazio, recebendo agora pelas narinas o sopro de Deus, e louvado seja o nome do Senhor, aquele ar entrando, como se fosse um de nós soprando uma bexiga, e a bexiga vai inflando, e infla. No caso ali, aquele ser criado naquele momento vai sendo preenchido daquilo que Deus está soprando dentro dele. E é bom lembrar,
se Deus está soprando, Ele está lançando de dentro dele para dentro daquela coisa criada naquele momento. O que me chama a atenção é que Deus está tirando da essência dele e está colocando dentro da essência daquele serzinho criado naquele dia. Oh glória! É nisso que eu quero meditar. Eu me lembro muito bem, há um texto nas Escrituras, antes da gente prosseguir, em Ezequiel 37, a Bíblia diz que Deus, em semelhança disso, Deus entrega a um profeta. Louvado seja Deus, o nome dele é Ezequiel. E este homem agora vai ser tomado por Deus. E como que um sonho acordado, ele vai ver uma multidão de ossos secos naquele momento. A palavra de Deus diz que Deus fala com aquele homem e diz, olha, profetiza esses ossos, filho do homem, profetiza. E ele diz, Senhor, mas são ossos sequíssimos. Não tem como, olha só a condição, são apenas ossos. Além de ser ossos, são sequíssimos. Aí Deus fala com ele novamente e diz, profetiza, filho do homem, aos ossos, porque eles voltarão à vida. Oh glória, louvado seja Deus. E eu quero ler aqui, em Ezequiel 37, porque o que vai acontecer no momento, a descrição que ele vai dar, louvado seja o nome do Senhor. Diga-se de passagem que é meio que os detalhes que não nos são dados em Gênesis. Eu quero ler aqui, louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel 37, verso 4, e vai dizer assim, então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Yahvé a estes ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Perceba, o Espírito, a essência de Deus, a essência que procede de dentro do Criador. Oh glória! Ele continua dizendo assim, e porei nervos sobre vocês, e farei crescer a carne de vocês, e sobre vocês farei crescer a pele, farei surgir e tomar conta dessa estrutura óssea, dessa carne. E ele continua, e porei dentro de vocês o Espírito, e vocês viverão e saberão que eu sou o Senhor. Diga graças a Deus. E vai continuar dizendo assim, ó, então profetizei, como se me deu ordem, e houve um barulho terrível, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. A essência divina ainda não estava dentro daquele povo. E ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Yahvé, vem dos quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam, e profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram, então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram de pé um exército, e um exército inumerável, grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos cortados. Amém? Então, aqueles ossos sem vida, aquela
as coisas sem vida começam a tomar forma a partir do momento que a palavra de Deus é liberada. Diga graças a Deus. Amém, irmãos? Aqueles ossos começam a tomar forma, e de ossos se tornam em corpo, e daquele corpo deformado se torna em um corpo formado. Mas ainda faltava algo: o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Espírito, ele é a essência divina dentro do homem. Amém? Lá em Gênesis, voltando lá, quando Deus sopra, o sopro de Deus, aquele sopro adentra pelo nariz, invade todo o corpo, e aquele ser que não tinha vida, toma vida. Louvado seja o nome do Senhor, se põe de pé e começa a falar. Diga graças a Deus. Neste texto aqui, na visão daquele homem, ele vê ossos. Quando ele abre a boca e começa a liberar a palavra de Deus, aqueles ossos começam a tomar forma. Um corpo deformado, e vai se formando até que se torne um corpo humano perfeito. Mas ainda faltava algo. A essência divina, o Espírito. Quando ele libera a palavra de Deus, essa essência invade o corpo do homem. O que me dá a entender que o homem sem essa essência divina, ele não é nada. O que me dá a entender que o homem sem a essência de Deus, ele não é nada. Interessante é que quando uma pessoa ela chega a falecer, 24 horas depois, o corpo começa a apodrecer. Quando o espírito sai do homem, o homem morre. O homem perde a vida, porque é a essência divina dada pelo divino que saiu de dentro dele. Outra coisa que me chama a atenção, louvado seja o nome do Senhor, é que sem essa essência nós não vivemos. O fôlego de vida, esse fôlego que nos mantém de pé, esse fôlego que nos mantém, louvado seja o nome do Senhor, vivos. Quando ele é arrancado de nós, nós partimos dessa vida e logo a nossa alma é obrigada a abandonar esse corpo. Como nós lemos em Eclesiastes 12, louvado seja o nome do Senhor, o homem volte ao pó e o espírito volte a Deus que o deu. E o corpo vai voltar para o pó, para a sepultura. O que eu quero pregar em cima disso, o que eu quero falar em cima disso, é sobre essa essência. Quando nós nascemos, nós já carregamos essa essência dentro de nós. Nós somos conduzidos por esta essência. É esse fôlego que nos mantém vivos. E o que eu percebo é que essa essência nos atrai àquele a quem nos deu ela. Pega uma criança. Eu me recordo muito bem, louvado seja o nome do Senhor. Se não me foge a memória, Mateus 18, algumas mães vão levar algumas crianças até Jesus. Naquele momento, quando as mães levam as crianças, os apóstolos vendo aquela euforia, porque a multidão também ali se imprensava para ir até Cristo. E naquela euforia as mães querem que seus filhos sejam abençoados. Vendo os discípulos que poderia ser um importuno, pegaram naquela hora. Tentaram arrancar aquelas mães junto com os seus filhos de perto de Jesus. E Jesus vai dizer, não deixem vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus.
O que me chama a atenção é que em outra passagem, Jesus vai dizer que, bendito seja o nome do Senhor, que o perfeito louvor sai da boca das crianças. É interessante ver as crianças caminhando na minha caminhada, em 20 anos, eu canso de ver crianças importunando seus pais para irem à igreja. É interessante. Os pais, eles teimam, resistem. Você vê que os adultos, eles têm aquela resistência, aquela malícia, diga-se de passagem, de não querer a igreja por alguma razão, por algum motivo. Mas a criança, ela não tem maldade. É no meio dessa pureza que a gente vê a essência de Deus, que carregamos desde criança, nos atraindo até Deus. Você vê que a criança, ela não tem, ela não tem aquele sentido de, eu quero, ela quer porque ela vê outros querendo. Mas eu acho interessante que algumas crianças estão em suas casas e ficam lá importunando seus pais. Pai, vamos para a igreja. Mãe, vamos para a igreja. Você traz uma criança uma vez para a igreja, ela, quando for outro dia, ela está importunando seus pais. A gente vê a naturalidade e a gente vê a pureza da criança, dessa vontade de querer buscar a Deus. Você apresenta hoje uma canção gospel para uma criança, ela canta. Você vê a vontade da criança dela querer estar na presença de Deus. E a gente vai crescendo. Você vê crianças que são criadas dentro de seus lares, levadas para a igreja. Eu, pessoalmente, eu fui levado diversas vezes para a igreja quando eu era criança. E quando a gente é criança, para a gente é bom. Algumas pessoas dizem assim, não, é por causa da imaturidade, sabe? A imaturidade, sabe, essas historinhas da Bíblia iludem enquanto somos crianças, mas não é isso. É a essência de nós, falando mais, é a essência de Deus dentro de nós, falando alto. Essa essência que a gente vai crescendo e perdendo ela. A gente vai sufocando o Espírito, que é a essência de Deus, dentro de nós. É tanto que a palavra de Deus vai dizer, em Gálatas 5, verso 17, que o Espírito, que é a essência divina, luta contra a carne, que contém o desejo das coisas desta vida. O que é interessante é que essa carne, esse corpo, quer tudo que essa vida oferece. E tudo que essa vida oferece é passageiro, e o corpo também é. É indiscutível que a nossa carne, o nosso corpo, o nosso coração palpita por tudo de bom que essa vida tem para oferecer. Mas é interessante que essa carne e esse corpo também vai com tudo que essa vida leva. Vai perecer também. O mais interessante é que a essência divina, ela não passa, ela é eterna. Ela habita dentro de nós, ela está dentro de nós. O Espírito foi Deus quem deu. Surgiu dele, aliás, fluiu de dentro dele. Amém? Nós carregamos essa essência divina dentro de nós. É essa essência divina que nos atrai a Deus. É quando nós passamos na rua que ouvimos aquele louvor. É quando passamos hoje, louvado seja Deus, à tarde, pregando, a gente vê. Eu canso de estar pregando nas ruas, as pessoas param, começam a chorar. Canso de estar muitas vezes cantando na rua. A essência de Deus dentro do ser humano está bradando, está rufando dentro dela, louca para abraçar a presença de Deus. Mas a carne, o corpo, os desejos humanos terminam sufocando essa essência dentro de nós. Perceba que quando somos crianças, a essência flui. Diga graças a Deus. Essa essência flui. Tranquila, com liberdade. É interessante demais. Quando você vê uma criança lá na igreja chorando, é sincero.
passa na igreja, levantando a mão e adorando a Deus, é sincero, porque ela não tem malícia. Mas aí a gente vai crescendo e vamos perdendo. Aliás, vamos sufocando essa essência divina dentro de nós. Até que um belo dia, a gente está em tamanho aperto, em um sofrimento profundo, terrível. Até que um dia, em um dia terrível, estamos sendo sufocados, exprimidos pelos problemas da vida, exprimidos pelas doenças, espremidos por problemas financeiros, por família que está procurando nos prejudicar. Até que um dia a gente vai numa situação tão lastimável e medonha. E já estamos no nosso limite. E aquele pequeno pavio, sufocado dentro de nós, da essência de Deus, aquele pequeno pavio sufocado dentro de nós, da essência de Deus, começa a clamar dentro de nós. E um belo dia a gente passa de frente a uma igreja, ouvimos algum louco, entre aspas, pregar no meio da rua a respeito de Cristo, de Deus. Um belo dia ouvimos as palavras de Deus e o coração não aguenta. A essência divina quer pular para fora, quer tomar espaço daquilo que o desejo sufocou a vida todinha. Com o quê? Com noitadas, com meu Deus do céu, nos bares, com bebida, com todo tipo de vício, com o dinheiro. O desejo sufocou a essência divina. Mas nessa hora, nesse impasse, essa essência dentro de nós, em vista de tanto sufoco, de tanto espremido, começa a gritar, começa a clamar: eu quero Deus, porque tantas pessoas vivem de uma forma medonha, sufocadas por depressão, ansiedade, estão nas ruas perdidas dentro de casa, querendo se matar, querendo tirar a própria vida. Isso é a alma clamando por Deus, mas a teimosia, a resistência de não querer buscar a Deus por algum motivo, que sabe-se Deus lá qual é. A pessoa prefere morrer sem buscar a Cristo. Prefere deixar a essência divina ser sufocada ao ponto da morte do que entregar sua vida a Cristo verdadeiramente. Nós carregamos dentro de nós cada ser humano que existente nessa vida, cada vidinha que pisa nesse solo, carrega a essência divina. Mas o problema é que a gente sufoca demais a essência de Deus dentro da gente. É muita distração, é muito entretenimento, é o tempo que já está tão ocupado que não cabe mais nada. O que me lembra agora, Jesus vai falar em Mateus capítulo 6, verso 33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós começamos a priorizar o reino de Deus, essa essência divina dentro de nós começa, louvado seja Deus, a ficar forte, começa a ficar nutrida, começa, louvado seja o nome do Senhor, a fluir em graça, louvado seja o nome do Senhor. E ainda por cima, deixe-me me lembrar, para me finalizar, em Gênesis, o homem recebe a essência, a primeira essência, diga comigo, a primeira essência. É um sopro de Deus, para que o corpo ele possa movimentar-se, para que a vida possa tomar forma de verdade. Mas em Ezequiel 37, havia um povo que já tinha a primeira essência, mas estava afastado de Deus. Isso é forte demais.
Na descrição do profeta Ezequiel, na descrição do profeta, segundo Deus, diz a ele, o povo ao qual aquele homem de Deus estava pregando na época dele, estava como ossos secos. O povo estava afastado de Deus, longe de Deus. Tinham a primeira essência, mas Deus queria algo mais. Deus queria fortalecer. Deus queria trazer algo mais para aquela primeira essência. E era a presença dele. Amém? Quando Deus tem aquela visão que o profeta viu, os ossos tomando forma, e de ossos para um corpo deformado, e do corpo deformado para o corpo perfeito, Deus diz, você está vendo? Você está vendo todo esse exército que antes eram ossos? Esse povo é o povo que deveria carregar o meu nome. Era para ser o povo de Deus. Porém, esse povo vive uma vida como se eu não existisse. É semelhante ao que Jesus falou em Isaías, capítulo 15, verso de número 7, onde ele diz, esse povo me honra com a sua boca. Esse povo me honra com os seus lábios. Mas o seu coração está longe de mim. A pessoa parece estar viva. Me lembrei de Apocalipse. Tem nome de quem vive, mas está morto. Tem nome de quem vive, mas não tem a maior essência de todos, que é a presença de Deus. Tem a primeira essência, tem nome de quem vive, mas não tem a essência maior. Porque de acordo com a descrição de Ezequiel, o povo tinha a primeira essência, mas estava longe de Deus, estava afastado de Deus. E o que o povo precisava naquele momento era da presença de Deus, que é o Espírito Santo. Diga comigo a presença de Deus. Se põe, bebê, nós vamos já louvar. E eu quero finalizar isso. Está vendo esse povo, Ezequiel? É o povo que deveria ser o meu povo, mas não anda mais conforme a minha vontade. Profetiza e chama dos quatro ventos o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E segundo a descrição, segundo a narrativa, a Bíblia diz que o Senhor estava prometendo naquele dia que colocaria dentro do homem o Espírito dele, o Espírito Santo, a presença dele. O que me dá a entender que mesmo que o homem que tem a primeira essência, que é o Espírito comum, ele precisa da presença de Deus, que é o Espírito Santo. Precisamos da presença de Deus. Precisamos buscar a presença de Deus. Porque sem a presença de Deus não dá. Quantas pessoas vivem, quem sabe quantas pessoas me ouvem, que não fazem questão alguma de buscar a Deus, de buscar a presença de Deus. E essa presença é a presença de Deus que nos traz vida de verdade. É a presença de Deus que nos traz vida verdadeira, vida abundante. É a presença de Deus que nos faz viver verdadeiramente diante de Deus. Carregamos um Espírito dentro de nós, que é o nosso próprio Espírito. Mas Deus garante que Ele quer nos dar da presença dEle, do Espírito dEle. A presença real. É ela quem nos revela Cristo. É ela quem nos mostra quem é Cristo. E quem nos ensina, aliás, e quem nos faz entender os ensinamentos de Cristo. Que possamos buscar a presença de Deus. Amém? Em nome de Jesus, possamos buscar a presença de Deus, porque sem essa presença, não tem como nós chegarmos até o dia da vida de Cristo. E para terminar, Atos 3:19 diz, arrependam-se, pois, e convertam, para que sejam apagados os pecados de vocês, e assim venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor.
Amém? É essa presença que nos refrigera. É essa presença que tira o rancor, que tira a mágoa, que tira o ódio, que tira a tristeza, que tira todo tipo de sentimento ruim. Por quê? Porque ela nos refrigera. Sem a presença do Senhor, o homem... Aliás, vou fazer a colocação de forma melhor, para que não saia de forma pejorativa. Mas a figura do homem sem a presença de Deus é como um porco. Ele não tem o movimento no pescoço, o movimento rotativo no pescoço, só olha para baixo. Mas também se diz que a figura do homem com a presença do Senhor é como a águia. Ela não só olha para cima, como ela enxerga a 10 mil quilômetros diante dela. Segundo Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ele faz esse tipo de comparativa. Não entregueis as vossas coisas santas aos cães, nem deiteis as vossas pérolas aos porcos. Falando ele a respeito daqueles que não valorizam a própria palavra dele, de acordo com 2 Pedro 2:21. O homem que ele tem a oportunidade de conhecer a verdade e despreza, de acordo com o que está em 2 Pedro 2:21 e 22, é como a porca lavada que voltou ao esponjadouro de lama. Teve a oportunidade de conhecer, mas não valorizou. E não há nada melhor do que a presença de Deus. O homem com a presença de Deus é como uma águia. Que possamos valorizar a presença de Deus. Que possamos valorizar a palavra de Deus para as nossas vidas em nome de Jesus.